meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida hoje, neste encontro de domingo. Nós estamos muito felizes porque o nosso Salvador está conosco. Você crê assim? Foi Ele quem nos convidou para estarmos juntos aqui. Será que você pode abençoar quem está perto de você? Diga, Deus te abençoe hoje em nome de Jesus. Nos comentários também desta transmissão, diga, Deus abençoe. Vamos juntos louvarmos a Deus. Senhor, nós reconhecemos a Tua presença em nosso meio e nós vamos Te louvar de todo o nosso coração. Vamos erguer as nossas vozes. Vamos juntos em voz alta dizer, meus irmãos. Erguemos nossa voz, Teu nome sobre nós, vamos Te buscar. Tua glória como fogo, aviva o Teu povo, queima os corações. És a nossa razão, és a nossa canção. Abra-nos os céus, queremos ver-te. Abra as comportas, Rio poderoso, flui neste lugar, enchendo a nossa adoração. Com fé vamos juntos declarar: estás neste lugar, tua glória a brilhar, olhamos para ti. Do céu vens com poder, mostrando teu querer, estás presente aqui. És a nossa razão, és a nossa canção. Abra-nos os céus, queremos ver-te. Abra as comportas, Rio poderoso, flui neste lugar, enchendo a nossa adoração. Mostra a tua glória, mostra a tua força, mostra, Senhor Jesus. Vamos lá, igreja, vamos juntos. Mostra a tua glória, mostra a tua força. Mostra, Senhor Jesus. Abra-nos os céus, queremos ver-te. Abra as comportas, Rio poderoso, flui neste lugar, enchendo a nossa adoração. Céus, queremos ver-te. Abra as comportas, Rio poderoso, flui neste lugar, enchendo a nossa adoração. Amém, amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos, se nós pedimos a Ele para que Ele mostre a sua glória e a sua força, nós temos a confiança de que Ele nos mostrará. O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E esta é a confiança que nós temos de que Ele verdadeiramente é poderoso. Será que eu posso convidar você aí no seu lugar a fechar os seus olhos e a dizer: Senhor, nós estamos aqui para Te agradecer por estar sempre conosco e
porque somos testemunhas da Tua força, da Tua glória, somos testemunhas de um Deus que é o Todo-Poderoso e o Deus que está sempre, sempre ao nosso lado. Ah, meus irmãos, o nosso Deus não pode falhar. O nosso Deus é perfeito, Ele é maravilhoso. Vamos declarar de todo o coração: poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus. Mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Eu posso convidar você a dizer mais uma vez: Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Ah, que verdade maravilhosa é essa, de que não importa o que nós temos à nossa frente, Ele é o Deus da solução. É em suas mãos que nós encontramos o que nós precisamos. Então, anime o teu coração hoje e cante para que o seu coração e a sua alma possam ouvir: o meu Deus está comigo e Ele tem a solução. Vamos lá, diga: Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Ah, Tu és o Todo-Poderoso e em Ti nós confiamos e para sempre vamos confiar. Muito obrigado, Senhor, nós Te dizemos muito obrigado. Amém, amém, louvado seja Deus. Fique nesta paz e nesta fé em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Que bom estarmos juntos na presença de Deus para falarmos com Ele. Nós vamos orar nesta hora,
colocando as nossas necessidades na presença do Senhor nosso Deus, neste momento, neste culto tão maravilhoso, tempo em que nós nos aproximamos de Deus para exaltá-lo, para louvá-lo, por toda a sua grandeza, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Nosso Deus, um Deus tão bom, um Deus misericordioso, compassivo, um Deus que cuida de nós. E precisamos ter consciência num momento como esse, de que o nosso Deus, Ele atende às nossas orações. E é claro, nós, às vezes, não sabemos de fato o que colocar na presença dEle, e não sabemos depois se falamos pouco ou falamos muito. A palavra de Deus diz assim, que não é pelo muito falar que nós somos ouvidos por Deus, mas pela sinceridade do nosso coração, pela forma humilde que nós nos colocamos na presença dEle. Então, o Espírito Santo, Ele nos ajuda enquanto estamos orando. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 27, diz assim, que aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Versículo 26 diz que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, Ele nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, não sabemos o que pedir. Então, num momento como esse, não se preocupe. Abra o seu coração, fala com Deus o que vier à sua mente. Peça, porque se houver algum desvio, tenha certeza que o Espírito Santo vai estar presente para colocar exatamente a intenção do seu coração na presença do Senhor nosso Deus. Nesta hora, meus irmãos, vamos apresentar alguns irmãos diante do Senhor. Nossos irmãos que estão fazendo tratamento médico contínuo, não é? Alguns deles que precisam da graça do Senhor, precisamos orar pela Aimee, que o Senhor abençoe, que o Senhor restaure de fato a sua saúde, também pela Nana, que o Senhor a ampare dia após dia, pela Gislaine Leão, pela Rose, pela irmã Sônia Bugica, pela irmã Vilma, está dela em estado crítico, meus irmãos. Mas lembra, para Deus não há nada impossível. Às vezes nós ficamos abatidos, sem saber o que fazer, mas então nós colocamos diante do Senhor as nossas ansiedades, confiando de que Ele está no controle de todas as coisas. E nós bem sabemos que a vontade do Senhor sempre é feita na nossa vida. O importante é que nos coloquemos de fato na presença dEle em oração. Oraremos pelo irmão Francisco também, que está fazendo um tratamento médico, que o Senhor o abençoe, o irmão Daniel, o Alan, o irmão Valdir Fernandes. São pessoas que estão vivendo um dia de cada vez, mas louvado seja Deus, estão vivendo na presença do Senhor. Eu convido você para que comigo agora nos apresentemos diante do Senhor, colocando essas necessidades diante dEle, e certamente Deus vai nos abençoar. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nesse dia tão maravilhoso que preparaste para nós, que estamos na Tua presença, que Tu preparaste para que pudéssemos cultuar a Ti, celebrar a grandeza do Senhor. Nós cantamos louvores a Ti e agora apresentamos as nossas necessidades diante do Senhor, as nossas queixas. Meu Deus, coisas que estão dentro de nós, que precisam ser resolvidas. E nós pedimos a graça do Senhor sobre cada um de nós, sobre os nossos irmãos, em particular aqueles, ó Deus, que estão lutando um dia de cada vez, os quais nós já falamos, ó Deus, na presença do Senhor, que o Senhor os abençoe poderosamente nesta hora. Meu Deus, restaurando, fortalecendo, fazendo com que o tratamento, Senhor, que haja resposta para o tratamento que estão fazendo, porque nós bem sabemos que o Senhor está por trás de tudo, controlando todas as coisas e abençoando a todos. Meu Deus, toca na vida da Aimee, nesta hora nós te pedimos, no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela seja restaurada pelo Senhor.
Senhor. Abençoa com ela esta família. Meu Deus, que a tua graça esteja sobre eles de forma poderosa neste dia, para louvor do teu nome. Oramos pela Gislaine, Senhor, pela Rose, pela Sônia, meu Deus, pela Vilma, pelo Francisco, pelo Daniel, Senhor Todo-Poderoso, pelo Alan, pelo irmão Valdir Fernandes. Que o Senhor os abençoe com graça nesta hora, meu Deus, tocando. Nós sabemos que basta um toque do Senhor ou uma palavra para que cada uma dessas pessoas, ó Deus, receba a libertação completa do Senhor e a completa restauração. Senhor, abençoa todos aqueles que estão em sofrimento, todos aqueles que estão com o coração angustiados nesta hora, que o Senhor os abençoe. Abençoa aqueles cujos corações precisam do teu consolo neste dia, meu Deus, que são muitos em toda a nossa pátria. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor console os seus corações, que o Senhor dê graça a essas famílias, para que prossigam, ó Deus, na luta, dia após dia, até o grande dia, quando vitoriosos nós partiremos para a tua presença. Até lá, Senhor, nós confiamos a nossa vida nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, sobre cada pessoa que tem estado na tua presença, que tem buscado a ti, que o Senhor dê resposta a cada oração. Pedimos nessa hora que abençoe todos aqueles, ó Deus, que têm saído a trabalhar todos os dias, enfrentando as dificuldades, ó Deus, enfrentando o desafio, ó Deus, todos os dias. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guie. Está escrito na tua palavra que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, e nós bem sabemos que o Senhor não guardar, se o Senhor não proteger, se o Senhor não cuidar de nós dia após dia, nós estaremos perdidos. Senhor Todo-Poderoso, mas nós confiamos em Ti, naquele que vive e reina para sempre, e eu peço que abençoe o nosso coração, e abençoe cada família que está na Tua presença nesta hora, que a Tua paz esteja nos corações, que a Tua paz esteja nos lares, que a Tua paz, ó Deus, esteja presente em todos os lugares nesta hora, área de influência dos teus filhos, no trabalho, ó Deus, em casa, em qualquer lugar, que haja paz no coração e que as portas estejam abertas, porque nós bem sabemos que apesar da dificuldade, o Senhor está no controle de todas as coisas, e nós cremos e podemos dizer que vai dar certo, por causa da tua bênção, por causa da tua proteção, por causa do teu grande amor que o Senhor tem nos amado, pelo cuidado que o Senhor tem para com as nossas vidas, porque nós bem sabemos que o Senhor nos trata como filhos, e sabemos que o Pai está atento às necessidades dos filhos. Que assim o Senhor nos abençoe e nos conduza em segurança, no santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre. Pai Santo, nesta hora, nós queremos consagrar a Ti todos os dízimos e ofertas para a Tua obra, para a extensão do Teu reino. Que o Senhor abençoe cada coração aberto para Ti. O Senhor disse: trazer a casa do tesouro todos os dízimos, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, porque eu abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto do vosso trabalho. Senhor, nós cremos que assim será, assim tem sido, sobre os corações generosos que têm contribuído para o Teu reino. Desta forma, que a Tua bênção recaia sobre cada um, a bênção que advém da promessa, da boca do Senhor, recaia sobre cada um, sobre cada família, para abençoar, para fazer prosperar, para suprir as necessidades, no santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra. Vamos ouvir Deus falar ao nosso coração. Que esta palavra venha qual chuva a regar a terra, que venha umedecer o nosso coração, tão duro às vezes,
mas sabemos quando a chuva cai, esse terreno amolece e a semente plantada, ela nasce, cresce e produz até 100 por 1. Deus te abençoe, Deus te guarde e tenha uma semana de paz na presença do Senhor e até domingo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu convido você a, nesse momento em que nós vamos meditar na palavra do Senhor, abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, aonde nós iremos meditar. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 32. Você pode me acompanhar? Vamos lá. Assim diz a palavra de Deus. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou de seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele, ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Trazei também o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste, nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrasou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Amém. Eu tenho a oportunidade agora, junto com vocês, de pensar esta parábola não do ponto de vista de se fazer festa. Foi a última vez que nós falamos sobre ela e nós falávamos de fazer festa. Quem pode fazer festa e o que poderia ser empecilho para nós em fazer festa na alma, no coração. Hoje eu quero caminhar com você e focar esta nossa meditação na vida do filho mais velho. Sim, daquele que ficou bravo,
daquele que se sentiu injustiçado, daquele filho que reclamou, daquele filho que colocou para fora, em palavras, muitos dos sentimentos que ele tinha guardado dentro de si, talvez por muitos e muitos anos. E é justamente nisso que eu queria pensar com você. Esta parábola de Jesus nos mostra que certamente o filho mais velho, ele tinha problema de identidade, ou seja, o filho mais velho não sabia quem ele era. Ele não tinha uma visão clara de quem ele era, do que ele representava, do que consistia a sua vida e em que posição ele estava. Sabe por quê? Porque quando o pai vai a ele, que ele está bravo ali e muito irado, e o pai começa a dialogar com ele, ele logo responde. E ele diz que ele estava muito irado porque o pai havia presenteado e recebido o irmão dele com festa, sendo que esse irmão tinha feito coisas muito erradas e precipitadas. Mas nessa fala ele coloca um elemento muito importante que dá para nós uma visão muito clara porque que ele não conhecia, ele não tinha ciência da identidade, da sua identidade. Ele diz assim: eu que fiquei aqui e eu fiquei trabalhando como um escravo para ti. É isso. Ele se enxergava e ele se via como um escravo. Ele não tinha conhecimento dele mesmo. Era assim que ele se enxergava. E por isso que ele se ressentiu. Porque na relação que ele estabeleceu com o pai, era uma relação de empregado. Um empregado que precisa de reconhecimento, um empregado que precisa de bônus, um empregado que faz a obrigação até além dela, mas ele sempre aguarda o reconhecimento. E quando ele percebe que o pai reconhece quem agiu de maneira diferente da dele, ele realmente fica muito irado. Por que que o filho se enxergava desta maneira? Por que na fala dele ele deixa tão claro toda essa angústia e todo esse sentimento de tristeza e ira mesmo, se referindo ao pai, a maneira como o pai estava agindo? O que levou esse filho a assumir uma outra identidade? Identidade de empregado, identidade de servo, identidade de escravo e não identidade de filho. E eu quero mencionar alguns pontos assim, algumas coisas que possam ter contribuído para que aquele filho não conhecesse o pai, porque no diálogo é muito claro que ele não conhecia muito bem o pai. Ele não conhecia a mente do pai. Ele não sabia como que o pai pensava, como que o pai iria agir naquela situação. Para ele aquilo foi um choque. Ele desconhecia a maneira do pai pensar. A segunda coisa, ele tinha uma visão muito pequena e muito limitada dele, das pessoas e do mundo. Toda a fala dele mostra que ele só acreditava naquilo que ele pensava. Ele elaborou pensamentos, ele elaborou conceitos, ele criou a situação, viveu dentro dela por si mesmo. Ele nunca, talvez, tenha se aberto a outra forma de pensar, a outra forma de ver, a outras possibilidades na vida. Ele se coloca e se descobre e se vive dentro daquela realidade que ele mesmo criou, dos pontos de vista estritamente pessoais. Então, ele enxergava a vida a partir somente dele, só dele. E isso fez com que ele tivesse uma vida empobrecida e uma vida limitada, por conta de enxergar tudo a partir de si. São dois elementos que nós devemos levar em conta, são duas situações que nós devemos pensar. E às vezes é tão fácil pensar no outro,
É tão fácil a gente se colocar no lugar do outro e falar, mas esse é o outro. E nós? E nós? Você tem certeza que você ocupa o lugar que foi devido a você? A sua visão de mundo é uma visão onde você procura aumentá-la, dilatá-la. Você é uma pessoa aberta a pensamentos, a pontos de vista de outras pessoas? Ou você é aquela pessoa fechada em si mesma, que tem sua própria maneira de pensar e você não é flexível, você nem ao menos leva em conta que pode haver outra forma de pensamento, outra forma de se fazer as coisas, outra forma de se agir? Ou será que você também é como o filho, ou eu será que sou como ele, que existe apenas uma forma de se viver e essa é a minha forma? São questões interessantes que nós podemos pensar na nossa vida. E sabe por quê? Porque a maneira como nós nos vemos e a maneira como nós pensamos, ela atinge diretamente o nosso relacionamento com Deus. Assim como a maneira como esse jovem pensava e se enxergava, atingiu diretamente o relacionamento dele com o pai dele. E a gente vê um diálogo onde havia falta de conhecimento dele para com o pai. Ele não conhecia o pai. A primeira coisa que salta aos nossos olhos é que a vontade do pai é que ele se tornasse filho e não servo. Filho e não servo. Existe uma grande diferença e o próprio filho, ele fala isso. Existe uma diferença muito grande entre filho e servo. E o filho fala, eu te servi como um servo, como um empregado, como um escravo, por muitos e muitos anos. E às vezes eu quero agora trazer para mim e para a sua realidade, e aí vai o primeiro ponto de aplicação da nossa vida com Deus. Você se enxerga servo ou filho de Deus? Na nossa cultura evangélica, é muito bonito falar, é um servo de Deus, né, um escravo de Cristo. E sabe que mesmo Paulo se referia a ele mesmo assim, servo do Senhor. É uma categoria muito valorizada na vida cristã. A Bíblia fala sobre isso, que nós somos servos de Deus. Mas antes de sermos servos, nós precisamos ser filhos. Sim, antes de você dizer, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, você precisa dizer, eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus. E eu sirvo a Deus como um servo serve o seu Senhor. Mas isso, eu sou um servo porque é uma consequência de eu ser filho. Porque eu sou filho primeiro, eu me torno servo depois. Porque se nós invertermos essa ordem, nós vamos viver uma religião, nós vamos viver de mandamentos, nós vamos ser rígidos, nós vamos ser legalistas, nós seremos duros conosco mesmo e seremos duros com as outras pessoas também, porque nós viveremos servidão e não vida de filho, e não vida de liberdade. Você pode entender o que eu estou querendo dizer? Responda para você mesmo, você é filho ou você é servo? A Bíblia mostra para nós de uma maneira muito clara que a vontade de Deus para a nossa vida, a primeira vontade dele, nessa ordem entre ser e servir, o Senhor deixa tão claro que ele quer que sejamos filhos. Filhos de Deus. E eu quero que você vá comigo na Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler esse trecho do capítulo 8, por favor. Nós estamos pensando na vontade de Deus de sermos filhos dele. E eu quero que você, com isso em mente, leia o versículo 14 até o versículo 17 do capítulo 8 de Romanos, que diz assim: porquanto, versículo 14,
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos. O Espírito aqui é o Espírito Santo, que na sua Bíblia está em letra maiúscula. O Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. Ou seja, por isso nós podemos chamar Deus de Pai, Paizinho. Olha que grau de intimidade. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos servos? Não, meus queridos, minhas queridas, mas que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Amém! A vontade de Deus é que nós entendamos que somos filhos e servos depois. Somos servos porque somos filhos. Então, nós temos que ter a nossa mentalidade muito bem construída. E não através do que sentimos, não através do que pensamos, mas através do que Deus diz a nosso respeito. Deus nos quer filhos. Você pode dizer glória a Deus, louvado seja Deus, o Senhor quer filhos. Ai, que coisa mais maravilhosa é essa. Agora, o que é que faltou para aquele filho se reconhecer como filho? O que pode faltar para mim e para você, para que a gente se reconheça como filho, antes de nos reconhecer como servos? A primeira coisa eu já mencionei, conhecer a Deus. É só assim que a gente vai poder conhecer a nossa identidade. Se o filho conhecesse aquele pai, ele iria se enxergar através dos olhos do pai. Ele iria se ver como filho, porque o pai o via assim. Nosso grande problema na nossa vida cristã é nos olhar através dos nossos olhos, dos olhos das outras pessoas, e não nos olhar através dos olhos de Deus. Nós temos que nos ver e nos conceber através da maneira como Deus nos vê e da maneira como Deus nos concebe. Então, saber a nossa identidade está ligado ao nosso conhecimento de Deus. Nós temos que conhecer a Deus para nos conhecer. Nós temos que conhecer a Deus para entender o que foi que Jesus Cristo fez por nós e como foi que esse sacrifício dele por nós nos colocou numa posição de filhos de Deus. Você pode entender o que eu estou querendo dizer? Como é que nós podemos conhecer a Deus? É algo tão grande, Deus é tão perfeito, Deus conhece tudo, sabe tudo. Ele é Deus e nós somos homens. Ele é Deus e nós somos suas criaturas. Ele é santo e nós somos pecadores. Como que nós podemos conhecer a Deus? Nós podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Ele diz assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Você conhece a Deus quando você pega os evangelhos e você começa a ler Mateus, Lucas, Marcos, João, e você vai ali enxergando a identidade de Jesus Cristo, as palavras do Senhor, e você começa a enxergar o Pai, porque Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. E nesse processo há o Espírito Santo de Deus, que nos dá capacidade, inteligência espiritual, a percepção que só Ele pode dar para que nós possamos compreender
a palavra de Deus, compreender quem é Deus, quem é Jesus, como é que a gente pode nos aproximar dele. Quando temos a vontade de conhecer a Deus, nós temos 3 caminhos para seguir. O primeiro caminho, ouvir Deus. Queridos, eu tenho tanta certeza que se aquele filho desse mais tempo para se sentar com o pai e ouvir o pai, ele conheceria mais o pai. A única maneira de conhecermos alguém é ouvindo essa pessoa. Ouvindo. Eu não tenho uma forma mais simples e mais cabal, e mais profunda e mais exata de dizer a você: você quer conhecer o seu filho? Ouça seu filho. Você quer conhecer o seu pai? Escute, ouça seu pai. Você quer conhecer seu cônjuge melhor? Ouça mais. Você quer conhecer uma pessoa? Ouça o que ela diz. Jesus Cristo diz, né, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ouvir alguém é entrar no caminho do conhecimento dessa pessoa, de conhecer essa pessoa, de saber quem ela é, o que ela pensa, compreender o mundo dela. Se aquele filho tivesse feito isso, ele conheceria o pai. E aquela ação do pai não seria para ele motivo de surpresa. Quando nós nos detemos a ouvir Deus, nós passamos a conhecer melhor a Deus. Nós passamos a compreender como Deus pensa. Nós começamos a entender os planos de Deus, os princípios de Deus. Nós começamos a descobrir como Ele se relacionou com outras pessoas e como Deus não muda, Ele também vai se relacionar comigo da mesma maneira. Quando a gente começa a ouvir Deus através da palavra dEle, que é a maneira segura, certa de se ouvir o Senhor, nós vamos nos descobrir íntimos de Deus, conhecedores do Senhor, conhecedores da mente de Deus, entendendo o plano, entendendo propósitos e nos tornando cada vez mais próximos dele. Então, se você quer conhecer a Deus, se você quer saber o que Deus pensa a seu respeito, leia a palavra de Deus, medite na palavra, pense nela. Deixe que ela lave o seu interior. Deixe que ela faça parte dos seus pensamentos. Deixe que a palavra de Deus faça parte até do seu vocabulário. Deixe que a influência dessa palavra permeie os seus dias na terra. Deixe que essa palavra bendita, ela possa ser a resposta para todas as situações da sua vida. Conheça a Deus, conheça o Pai, através de ouvi-lo, quando Ele fala ao seu coração, através da palavra dEle. Outra forma de se conhecer a Deus e também conhecer o próximo é dialogando, é falando, é conversando. Nós não temos como, outro ponto fundamental nas relações humanas, é o diálogo, é a conversa. Não aquela conversa que a gente joga fora, essa é muito boa também, eu gosto muito dela, conversar por conversar, que coisa mais gostosa é isso, não é? Mas aquela conversa atenciosa, aquela conversa com a motivação sincera de ouvir e entender aquela pessoa. A conversa respeitosa, quando um fala, o outro responde, aí o outro tem voz e o outro escuta. Esse diálogo, não tem como nós conhecermos alguém se a gente não conversa com essa pessoa. Se a gente não toma tempo para ouvir, para entender, para também falar, para também se dar a conhecer.
E a pessoa nos conhecendo, ela pode também falar um pouco mais dela com a gente. E as relações vão se estreitando. Então, a outra forma de se conhecer a Deus é também conversando com Deus. É através da oração. Orar, falar com Deus, pedir a Deus direção, agradecer a Deus, falar com Deus, orar. E a oração tem tantas vertentes, tantas formas. Existe a oração de confissão, existe a oração de clamor, existe a oração mesmo de desespero, existe a oração por prazer de falar com Deus. Não importa. O que nós temos que guardar no coração é que a oração tem um papel extraordinário e indispensável no nosso conhecimento do Senhor. É orando que nós podemos falar com Deus. E não poucas vezes em a oração que o Senhor também fala conosco. Você se lembra que no ponto anterior a gente falou sobre ler a palavra de Deus, ouvir Deus através da palavra? Você sabe que é muito recorrente que em momentos de oração o Senhor traga à nossa mente versículos bíblicos, verdades bíblicas que já são respostas àquela oração que estamos fazendo. Uma coisa é ligada à outra, mas conversar com Deus, dialogar com Deus, orar a Deus, é uma forma de contribuição que Ele deixou para que nós pudéssemos conhecê-lo melhor. É nos momentos de oração que o Senhor molda o nosso coração. É orando que a gente às vezes vai esperneando e chorando, mas a gente chega lá e o Senhor acalma o coração. É em oração que muitas vezes o Senhor nos mostra que estamos errados e precisamos consertar áreas da nossa vida. É na oração que o Senhor tem intimidade com seus filhos. E você, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Você vai orar em segredo, só você e o seu pai, mas saiba que o seu pai vai estar ouvindo você. Em outras palavras, o Senhor deixou para nós tão claro que Ele gosta de uma conversa íntima, de uma conversa pessoal. Orar é conhecer também Deus, porque Ele fala com a gente, Ele mostra caminhos para nós. Ele inspira o nosso coração e nós vamos descobrindo como Ele é e o que Ele pensa e como Ele age e o que Ele faz. E depois, por último ponto, desses três que nos aproxima de conhecer a Deus melhor, conviver. É viver em comunhão, junto com Deus. Como é que a gente pode conhecer alguém de uma maneira melhor, de uma maneira mais profunda, se a gente não se relacionar com ela, não é verdade? Porque nós podemos ouvir essa pessoa, faz parte, nós podemos dialogar com ela também, mas quando nós temos a oportunidade de conviver com ela, a nossa relação se estreita e muito. Porque é na convivência do dia a dia que nós podemos dizer que conhecemos de fato um pouco mais de alguém. Alguém já tem um ditado antigo que diz assim: você quer conhecer uma pessoa? Coma um pacote, é coisa do interior, né? Então é aqueles fardos, né? Coma um fardo de sal junto com ela. O que significa isso? Viva uma vida inteira com ela. Inteira, até a ponto de consumir um fardo de sal, que é sal para várias vidas, nenhuma só, né? Dá para ainda outro continuar a viver e a comer e assim vai. Mas o cerne disso é dizer assim, leva muito tempo para se conhecer alguém. Leva-se muito tempo. Deus quer conviver comigo e com você. Leva-se muito tempo para conhecer a Deus. E certamente o mais fiel
filho ou filha de Deus que já viveu na terra, quando partiu, ainda não o conhecia completamente. Porque Deus, ele é grande demais para caber no conhecimento de só uma vida aqui na terra. Nós iremos conhecê-lo plenamente na vida eterna no céu. Mas uma coisa é certa, Deus não precisa ser para mim e para você um desconhecido. Eu não preciso saber de Deus pelos outros, eu não preciso saber de Deus ouvindo de outros. Eu posso ouvir, eu posso conversar e eu posso conviver com Deus. Isso não é maravilhoso? É na convivência onde a palavra e a oração fazem elas se sistematizam de tal forma que elas operam na nossa convivência com Ele. É no dia a dia que isso acontece. Então é por isso que os cristãos, eles são diferentes. Eles são diferentes porque eles são pessoas que conhecem a palavra de Deus e Deus através da palavra. São pessoas que têm contato com Deus, são pessoas que oram, são pessoas que falam com o Senhor e são pessoas que ouvem a voz de Deus em meio às suas orações e súplicas. Consequentemente, na prática da vida, na vida diária, isso reflete de uma maneira extraordinária. E é por isso que nós ouvimos no domingo passado que os cristãos primitivos, os cristãos da época de Atos dos Apóstolos, eles contavam com a simpatia das pessoas. Porque me explica uma coisa, como é que alguém que conhece a Deus pela palavra, como é que alguém que ora, busca Deus, tem momentos com o Senhor, como é que essa pessoa não é uma pessoa mais humana, não é uma pessoa mais abençoadora, não é uma pessoa que se comove, não é uma pessoa que se põe no lugar do outro, não é uma pessoa que tem boas ações e boas atitudes e bom testemunho. E isso acontece de maneira natural, porque é o resultado de um conhecimento e uma vida com Deus. E assim são os filhos de Deus. É por isso que eu disse a você que Deus quer filhos primeiro, para depois ter servos. Porque todo servo que é filho, ele é uma pessoa segundo Deus. Ele é uma pessoa cheia do Espírito, cheio de amor, de alegria, de graça, de satisfação, de domínio próprio. Mas o servo que não é filho, ele é religioso, ele é duro, ele tem dois discursos, ele fala uma coisa e vive outra. Então, esse é o servo por servo. Mas quando somos filhos, nossa vida é uma vida radiante. Nossa vida é uma vida de graça, de conforto, de consolo, é uma vida de força, é uma vida de perdão, é uma vida de recomeços, de novas oportunidades, porque Deus é nosso Pai. E quando Ele é Pai, nós somos herdeiros de tudo aquilo que Ele falou, que nos deu através de Jesus Cristo. E isso é tão maravilhoso na nossa vida, é algo tão bom, tão bom. Eu quero terminar dizendo para você algumas coisas. Em primeiro lugar, se você emburra com Deus, se você fica triste com Deus, se você fala assim, eu não sei por que Deus está fazendo isso comigo, puxa, Deus está, eu esperava uma coisa de Deus, mas não está sendo como eu gostaria, puxa, eu não entendo Deus. Eu quero dizer para você uma coisa, você precisa conhecer mais Deus. Você está igualzinho o filho mais velho, sentado lá no degrau da porta, murmurando contra os desígnios do Pai. Conheça Deus. Olha, isso não é nenhuma condenação para você, mas é um estímulo. Leia a Bíblia, leia os Evangelhos, ore,
E deixa o Espírito Santo fazer o resto. Deixa ele te encher, deixa ele caminhar na sua vida. Não emburre. Se você emburra, você precisa conhecer mais a Deus, entender os caminhos dele. E a gente só entende lendo a Bíblia, orando e convivendo com Deus. Em segundo lugar, assuma a sua identidade de filho, filha. Olha, o João diz assim no Evangelho: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados e feitos filhos de Deus, que não nasceram da vontade do homem nem da vontade da mulher, mas nasceram da vontade de Deus. Então eu quero que você entenda uma coisa: o nascimento de um filho de Deus não é nada parecido com o nascimento humano. Não é porque nós nascemos que todo mundo é filho de Deus. Isso é uma mentira, isso é um equívoco, é uma inverdade. A Bíblia diz que não é assim. Mas então quando é que a gente é filho de Deus? Quando nós entendemos, acreditamos e colocamos a nossa fé naquilo que Deus designou para nós como salvação, Jesus Cristo, seu Filho. A Bíblia vai dizer: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a Bíblia fala que em Cristo toda alma humana ela torna a viver. Significa que uma vez nascemos da carne, da concepção entre homem e mulher, e nós somos fruto disso. Mas a Bíblia fala que existe um outro nascimento, que é o nascimento do coração, o nascimento espiritual. É quando a pessoa entrega o controle da sua vida a Deus, se arrepende dos seus pecados e vê em Jesus Cristo o seu Salvador, aquele que foi substituído, que nos substituiu. Ele foi a nossa substituição da justiça de Deus contra o pecado na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Assim é. Então, o Filho de Deus é aquele que tem, lembra que nós lemos lá em Romanos, que tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vem habitar na pessoa quando ela recebe Jesus Cristo, entrega a vida dela a Cristo Jesus. Não a uma religião, mas a Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, que morreu pelos nossos pecados, que expirou na cruz do Calvário, para que todo aquele que crê no sacrifício dele tenha a vida eterna, porque essa vida foi comprada por ele, pela vida que ele deu por cada um de nós. Isso é ser filho de Deus. Quando somos filhos de Deus, quando nós temos a convicção clara na nossa vida que a nossa vida pertence ao Senhor, que Ele morreu pelos nossos pecados e nós vivemos para Deus. Aí a Bíblia fala que nós nos tornamos filhos de Deus. Quando é que isso se dá na prática? Quando você pode dizer: eu era uma pessoa antes e eu sou uma pessoa depois. Minha vida teve um marco, minha vida teve uma mudança, minha vida teve um acontecimento tão dramático que eu posso dizer que eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. O Senhor me deu um novo coração. Todo aquele que tem essa experiência de entrega da vida a Jesus Cristo sabe do que eu estou dizendo. Você recebe um novo coração. Aquele que mentia não mente mais. Porque não pode? Não, porque não quer. Aquele que odiava não odeia mais. Ah, porque não pode? Não, porque ele tem amor no coração. Porque o coração foi transformado, foi mudado. A palavra de Deus diz no profeta Jeremias, através dele, dizendo assim: eu tirarei o coração de pedra. Sabe o que é coração de pedra? Aquele coração que peca, aquele coração que deseja mal, o coração vingativo, o coração apartado de Deus, mas determinado, sem arrependimento, sem peso nenhum. Esse é o coração de pedra. E Deus diz assim: eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne.
E o coração de carne é o coração que recebe o amor de Deus, que recebe o perdão de Deus, que recebe a graça de Deus. Então essa pessoa pode dar aquilo que ela tem. Se torne um filho de Deus. Assuma sua identidade de filho. Se você já tem Jesus na sua vida, não viva como servo. Viva como filho. E depois, então, você vai se tornar um servo. Se você, minha querida, tem Cristo na sua vida, viva como filha, não como serva. Deus quer isso. Ele tem prazer nisso. E a última coisa, celebre ser filho ou filha, se alegre, tenha intimidade. Deus te ama, Ele tem planos bons, Ele tem planos de pai e não de senhor. Ele tem planos de amor e não de regras, e não de imposições, e não de durezas. Não espere recompensas, viva a herança. Lembra aquele filho? Ele falou, como um escravo te servir, o Senhor nunca me deu nem um animal. Ele estava esperando, e o pai falou assim, pera um pouquinho, você não está entendendo, você não me conhece, você não sabe, como é que você pode se confundir as coisas dessa forma? Eu nunca te dei um, porque você é dono de tudo comigo. Eu nunca te dei, porque não precisa, eu não posso, eu não tenho que dar alguma coisa a alguém que já tenha, que já é dela aquilo. Não espere recompensa. Viva a herança. O que você ler na palavra, o que Deus promete, como o Espírito Santo vai falar com você, é isso que Deus tem para você. É isso que Ele quer que você viva. Não fique esperando o dia que Deus vai te dar. Não, porque você é herdeiro, não foi isso que nós lemos? Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então nós podemos viver, nós podemos acreditar no que Deus está falando. E aí sim, nós vamos ter mentalidade de filho. Aí sim, nós vamos poder construir a nossa vida com uma visão clara e certa de nós mesmos. Senhor, somos teus filhos e tuas filhas. Por isso Jesus Cristo diz, qual pai que o filho lhe pedir pão vai dar uma pedra? Nós temos que entender essas coisas. Nós não temos que ir a Deus como se Ele fosse o nosso empregador. E você está me entendendo? O nosso Senhor, no sentido da palavra dura. Porque Ele é Senhor, mas antes Ele é Pai. Guarda isso no seu coração. E no próximo encontro, nós vamos avançar. E nós vamos descobrir um pouquinho com essa parábola como é que a gente pode se portar e agir de maneira coerente com a nossa filiação e sermos bons filhos para Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Feche seus olhos. Tenha um tempo agora entre você e Deus. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração, porque são valores bíblicos, são palavras construídas dentro do conceito de Deus. E eu peço que você pense na sua vida. Talvez você fique tão emburrado e triste muitas vezes porque você está conhecendo muito pouco a Deus. E o Senhor está ansioso para se revelar a você. Filho, eu tenho coisas grandes e firmes que você não conhece. E eu estou esperando esse tempo para poder revelar a você. Dedique-se mais a Deus. Conheça melhor o Deus que você serve. Porque dessa forma você vai entender que Ele te quer filho. Porque nós somos, mas vivemos como? Essa é uma boa pergunta.
Você tem vivido como filho ou tem vivido como servo? Talvez hoje você entendeu que para ser filho de Deus, você precisa ir a Cristo Jesus. Não importa você ser simpatizante de igrejas que preguem a palavra, não importa se você é filho de pessoas tementes a Deus, se você se casou com uma pessoa temente a Deus, isso não importa. O que importa é você quer se tornar um filho de Deus. Porque alguém já disse de uma maneira muito inteligente, Deus não tem netos, Deus não tem parentes, Deus só tem filhos. E se você quer hoje entregar sua vida a Jesus, se você quer ter um novo coração, se esse coração de pedra está pesando tanto em você, e hoje você entende que você pode ter um coração mudado e transformado, você pode fazer uma simples oração, entregando sua vida a Deus. Simples e dizendo, Jesus, eu estou aqui e eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados e me dá esse novo coração que o Senhor diz na Bíblia, que o Senhor dá a todo aquele que em arrependimento e em fé vai a Ti, para ter Jesus como Senhor. As coisas de Deus são simples, as coisas de Deus nunca foram e nunca serão complicadas. De maneira que agora podemos orar, agora podemos falar do nosso coração para Deus. Senhor querido, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença, agradecidos pela Tua palavra, agradecidos porque o Senhor é Deus que quer se revelar, que se dá a conhecer. O Senhor é aquele que busca vai encontrar. O Senhor não se omite, o Senhor não se esconde, o Senhor não se distancia, muito pelo contrário, o Senhor tem deixado caminhos abertos para que possamos Te conhecer cada vez mais. E Te conhecendo, nós também vamos nos conhecer. E queremos nesta hora, Senhor, dizer de todo o nosso coração que nós queremos viver como filhos, para depois nos tornarmos servos, meu Deus. Que o Senhor não permita que invertamos esta ordem, que o Senhor não permita que vivamos, Senhor, uma vida de servidão estando na Tua presença. Porque é possível se nós nos equivocarmos, isso é possível se nós não entendermos e não conhecermos o Senhor. Oh, meu Deus, nos ajude a não criarmos um evangelho para nós, mas vivermos o Teu evangelho. Senhor, queremos entender a nossa identidade cada vez mais. Queremos como filhos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos como filhos pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Queremos como filhos entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Queremos como filhos viver aquilo que o Senhor tem guardado para aqueles que são Teus. Queremos como filhos receber a herança bendita pela qual Jesus Cristo deu a vida para que pudéssemos dela sermos participantes. Pai de amor, consola os corações. Eu sei que o Teu Espírito Santo dirige e abençoa, e sei que cada um de nós agora é guiado pelo Teu Espírito Santo a tomar decisões, a receber esta palavra de uma maneira, Deus, individual, mas uma palavra que de maneira individual recebida, ela também vai se alastrar para o coletivo. Nós iremos também portar bênçãos para outras pessoas, porque afinal de contas assim é o Teu Evangelho, é a semente que cai num coração, mas ela dá muito e muito fruto. Te agradecemos, Te louvamos. Oh Senhor, muito obrigado por nos fazer filhos. Muito obrigado por nos tornar filhas, filhos e filhas, para a glória do Teu nome. Pai amado, Pai querido, Abba Pai, Paizinho amado, muito obrigado. Amém e amém. Amém, amém. Meus queridos, Deus abençoe. Filhos e filhas de Deus,
Que a semana seja uma grande bênção, de muita alegria, de muitas conquistas espirituais, de muito conhecimento do nosso Pai amado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça conosco hoje e para sempre. Vamos em paz, porque o Senhor é o nosso Pai. Amém e amém. Amém, amém. Deus abençoe.